Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre números primos. Quando é que o número ele é primo? E vamos definir isso através desses quatro exemplos. Então, primeiramente, nós vamos encontrar os divisores de 21. Por quem o 21 dá para dividir? Então, o divisor de 21, primeiramente, sempre o 1. O 21 dá para dividir por 3. Porque a soma de seus algarismos é divisível por 3. O 21 dá para dividir por qual número? Por 7, porque 3 vezes 7 é 21. E o 21 dá para dividir pelo próprio 21. Então, esses são os divisores de 21. Vamos ver agora os divisores de 24. Quais são os divisores de 24? Sempre o 1 inicia. Então, 24 dá para dividir por 1. Por qual número 24 dá para dividir? Por 2, porque ele é par. Então, vamos dividir por 2. Dá para dividir por 3? Sim, porque a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Dá para dividir por qual número? Por 4, porque 24 dividido por 4 é 6. E também dá para dividir por 6. Vamos colocar aqui dividido por 6. Qual o próximo número que 24 dá para dividir? Por 8, porque 3 vezes 8 é 24. Qual é o próximo número? O 12. 24 dividido por 2 por 12 dá 12. E o último número que nós temos é o próprio 24. Então, esses são os números que é possível dividir por 24. Vamos agora encontrar os divisores de 7. Por quais números o 7 dá para dividir? Sempre dá para dividir por 1. Qual seria o próximo número? Não tem como dividir por 2 porque não é uma divisão exata. Não tem como dividir por 3 porque também não vai ser uma divisão exata, quando o resto tem que ser igual a zero. Então, logo, o próximo número que dá para dividir por 7 é o próprio 7. Então, esses são os divisores de 7. Ele tem apenas dois divisores. Vamos verificar agora os divisores de 3. Por quais números o 3 dá para dividir? O 1, logo. Qual seria o próximo número? Não tem como dividir por 2, porque 3 dividido por 2 não é uma divisão exata, em que o resto da divisão é igual a zero. Logo, o próximo número em que dá para ser divisível é o próprio 3. Então, esses são os divisores de 3. O que nós podemos perceber através desses quatro exemplos que fizemos? Que o 21 tem 4 divisores, que o 24 tem quantos divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 24 tem 8 divisores. O 7 tem apenas 2 divisores. E o 3 tem apenas 2 divisores. Quando isso ocorre? Quando o número tem apenas 2 divisores, nós chamamos eles de números primos. Então, vamos ver agora a definição de números primos. Número primo é todo número natural maior do que 1 e que tem exatamente os dois divisores distintos. E que divisores são esses? O 1 e ele mesmo. O que ocorreu com o 7 e com o 3? Ele tem apenas dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Então, toda vez que nós tivermos um número que ele tiver apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, esse número nós chamamos ele de número primo. Então, já sabemos que o 3 e o 7 são números primos. Quais são os demais números primos? Então, números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim sucessivamente.
3 pontinhos significa dizer que os números primos são infinitos. Então, esses são os números primos. Se gostou da aula, deixe seu comentário ou sua pergunta. Na próxima aula, nós vamos resolver alguns exercícios de números primos. Te vejo na próxima aula.